Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição daquele seu programa Pedro e Cora, que vocês sabem, é sobre aquela época do ano que está chegando. Você sabe que está chegando porque há sinais por toda parte. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda quinta-feira, toda terça-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou o Pedro Doria, ao meu lado está minha querida amiga Cora Roney. Tá chegando? Está chegando. Eu tenho percebido assim pela rua. Há sinais. Há sinais. Em todo lugar. Por todo lugar. Cora Roney, você preparada para aquela época do ano? Eu já gastei por conta. Porque as lojas todas estão preparadas, se mostrando tudo. Cedo já se começa a falar disso, né? Mas chega todo ano. Chega todo ano. E no mesmo mês. E no mesmo mês, é sempre na mesma... Mas todo mundo começa a falar disso desde cedo, né? Olha, e antigamente era só um dia. E vai se estendendo, E né? agora, depois passou a ser uma semana, depois 15 dias, e agora nós temos um mês inteiro. Mas a gente fala disso desde outubro. É uma coisa maluca. Não era assim quando eu era pequeno. Aliás, nem se falava disso quando eu era pequeno, não no Brasil. Isso é uma coisa muito recente. Porque estamos falando de Black Friday. Não é Natal. Não é Natal. Cara, eu estou chocada como o Black Friday começou cedo esse ano. Pois é. Tem um mês, pelo menos, que eu estou vendo ofertas de Black Friday e já gastei por conta em muitos livros, aliás. Livros. Essa vai ser a sua compra principal de Black Friday? Não, eu tô com... Eu tenho um robô aspirador. Ah, você tem um robô aspirador novo. É. Entendi. Mas olha, eu fiz um dever de casa. E eu tomei umas notas do que a gente tem que prestar atenção em Black Friday. Que eu não presto, né? Porque eu compro por impulso. Os livros todos que eu estou comprando. É que, na verdade, os livros todos, eu tenho uma lista de livros que eu quero. E aí eu fico olhando o tempo todo se o preço subiu, baixou. Claro. Né? E aí baixa. E eles começam a fazer ofertas pré-Black Friday. E aí, pré-Black Friday, você não sabe se você vai correr o risco. Vai que o desconto na Black Friday seja menor do que o desconto na pré-Black Friday. Tem aqueles truques que eu acho úteis. Tem dois riscos, né? Um é a turma que dá um desconto maior na Black Friday do que na pré, aí você perde, você está achando que já está com desconto e você poderia ter um desconto maior. Tem a turma que aumenta no final de outubro, início de novembro o preço, para derrubar dizendo que está dando um desconto. Pois é. Aí eu fiz essa lista. Quando eu estava com a cabeça, eu pensei, vamos ver o que é importante. Primeira coisa é fazer uma lista. Certo. Não sair comprando só porque é Black Friday. Certo. Isso vale a pena, realmente, porque é você, inclusive, pensar sobre o que você quer comprar. Não é sair comprando feito uma doida, porque a gente se sente, né? Claro. Você vê lá todas aquelas etiquetas vermelhas e não sei quanto % de desconto e você sai comprando. Não. O que você está precisando e o que você não está precisando. E o que você realmente pode economizar, o que vale a pena comprar. Claro. Eu não vou comprar uma geladeira nova porque está na Black Friday. Eu preciso de uma geladeira nova? Não. Preciso de uma geladeira nova, sim. Então, vamos esperar. É um bom conselho para qualquer coisa, né? Manter a cabeça fria, fazer a lista para não sair comprando por antecipação. A outra coisa, pesquisar o preço antes. Porque, de repente, acontece aquele negócio, a pessoa a loja sobe o preço para te dizer que fez um desconto muito grande. Se você tiver uma noção, primeiro, tudo parte da lista, né? Porque se você não sabe o que você quer comprar, você não sabe também quais são os preços e qual é a faixa de preço em que você quer trabalhar. Então, faça a sua lista. Depois,
você pesquise o preço que essas coisas estão custando, para no dia da Black Friday você ver se está mais barato ou não está. E se vale a pena ou não. Claro. Né? E você, mesmo não tendo feito uma lista, você sempre pode usar um desses serviços tipo Buscapé? Pode né? também, pois é. Que tem, em geral, um gráfico... O próprio Google também, o shopping do Google, ele te também, mostra. É que o Buscapé faz um gráfico do preço ao longo do tempo. Isso. Então, você literalmente tem, olha, o preço médio desse produto é X, realmente está muito mais barato. Ou... né? É que a gente não aguenta ver uma oferta, né? Mas o fato de estão dizendo para você que está 45% mais barato... É bom você saber. Não quer dizer que esteja 45% mais barato. Pode estar 10% mais caro. Pois é. A outra coisa é priorizar as coisas que custam mais. Coisa que eu não faço, porque eu saio comprando os livros. Mas é verdade que eu compro os livros mais caros, porque são os livros importados que eu fico de olho, sobretudo. Mas a Black Friday é um bom momento para comprar telefone, por exemplo. É um ótimo momento para comprar telefone. Para comprar notebook. A própria geladeira que eu mencionei, eletrodomésticos, air fryer, olha, é quase Black Air Fryer ou qualquer coisa assim, porque é o que mais tem na Black Friday é air fryer, né? Então, isso também é uma coisa... Tenta jogar com as coisas mais... Um dos meus filhos não tem computador. Bom momento para você comprar. Como eu tenho essa cirurgia, a conta é apertada, mas... Mas justamente a Black Friday vai te ajudar. É o momento para... Já que você não vai ter uma Black Friday para o teu ombro, você tem pelo menos para o notebook do filho. Para prótese não tem. É um bom momento. Outra coisa que é bem legal, comprar os presentes de Natal. Pensar um pouquinho... Porque eu sou aquela pessoa que deixa tudo que é presente de Natal para a última hora. Mas, de repente, você pega a Black Friday e resolve as suas compras de Natal. Para isso também, volta aquela lista, o que você está precisando, né? Vou ter que dar presentes para A, B, C, D, F, G, amigo oculto, isso, aquilo. Aproveita a situação. Desconfia, esse é aquele clássico, desconfia do que está barato demais. Porque nem na Black Friday tem preço que se segura, né? Se está barato demais, para ser verdade, tem algum problema. Não, com toda certeza. Né? Não é uma coisa boa. E também é legal prestar atenção no pós-compra. Quer dizer, porque uma vez que a gente está falando de notebook, que a gente está falando de smartphone, que a gente está falando de eletrodoméstico, é bom você saber qual é a garantia daquele troço. Se a loja é de confiança. Isso é uma coisa tão chave, Cora. Não compre em loja online que você nunca ouviu falar. Principalmente em Black Friday, a chance de ser golpe é tão grande. Tem uma quantidade... É para ficar muito atento, né? É o golpe light de quem está te vendendo mais caro do que devia um produto. E é o golpe heavy de quem nem entrega. Nem entrega. Aquele golpe em que todo mundo ou já caiu ou quase caiu. Eu já caí. Pois é, da coisa muito barata que você vai na página do produto e o creme que eu comprei, que eu comentei esse golpe aqui no outro dia, né? Que eu fui comprar um Cicaplast, entrei na página, fui ver os preços, entrei na página do laboratório e tinha uma letra trocada. A gente tem que ficar absolutamente de olho nas letras trocadas. Porque os caras fazem páginas exatamente iguais. Só que descuidam dos detalhes. Esse creme que eu compro era da La Roche-Posay, que é um laboratório francês, e Posay se escreve com S, estava com Z. E nem todo mundo percebe isso. Tem que olhar qual é o link. Prestar atenção, né? A gente não se empolgar, não se deixar levar muito pelo entusiasmo. Agora, vou te dizer, contrariando tudo isso de grandes produtos, disso, daquilo, tem algumas economias que a gente faz na Black Friday que são pequenininhas, mas que acabam resultando
boas para o ano inteiro. Uma coisa que eu comprei, passei a comprar na Black Friday, é um esquisito, mas é papel higiênico. Já jura? Juro, na Amazon. Eu nunca pensei em comprar papel higiênico na Amazon. Pois é, e muito menos na Black Friday, né? Aquela coisa que você Sim. compra no supermercado. Mas olha, é uma das poucas coisas que realmente tem 50% de desconto na Black Friday. Olha só, eu comprarei papel higiênico nessa Black Friday. Cora. Você compra o estoque. Se você tem espaço em casa, evidentemente, se você não tem, é contraproducente. Mas eu compro o estoque do mês. Pois é o tipo de coisa que não passa pela cabeça da gente, né? Detergente líquido. Omo. Show de bola. Faça as compras na Black Friday. Faça as compras na Black Friday. Olha, agora sem brincadeira, a minha lista, assim, a frio, pensando, sem ser no impulso do momento, é um aspirador robô. O meu está rateando muito e as baterias são tão caras que é melhor quase... É um pouco como telefone celular. Trocar a bateria é complicado demais. E esse aspirador robô, que é casa que tem gatos, tem que ter um aspirador robô. E os presentes de Natal. Uhum. Isso são troços que... E aí os teus presentes acabam dependendo aí da oferta que você encontra, né? Claro, claro. A minha Black Friday vai ser mais modesta, por conta da cirurgia, mas presente de Natal a gente não escapa, né? Pelo menos para mulher, filhos, pais. Alguns presentes de Natal... Olha, você sabe, acaba tendo que dar. O que é um grande presente de Natal genérico para a gente comprar, que é uma coisa que você pode dar para qualquer pessoa, é o cheiro de casa, né? Ah, isso é verdade, isso é verdade. Eu adoro. Eu amo, ajuda muito a trabalhar, eu adoro chegar no escritório e ter aquele cheiro bom. Eu gosto de velas. Eu gosto muito de velas também, porém, eu prefiro usar os palitinhos. Eu uso vela, às vezes, quando... Os palitinhos são mais discretos. Os palitinhos são mais discretos, mas eu tenho gatos. E não há lugar que eu consiga imaginar na minha casa que um gato não alcance. E não derrube. Que eu não corra um risco com a porcaria da vela. Imagina uma casa cheia de livros, cheia de gatos. É um risco uma vela, né? Eu tenho várias e eu gosto muito, às vezes eu acendo perto de mim, mas eu me sinto mais segura. O que eu menos gosto é o spray, porque o spray você dá aquela sprayada e... Incenso é seguro. Incenso é ótimo, incenso eu uso muito. Incenso eu uso muito. Mas é muito gostoso, uma casa cheirosa, e é um presente que você pode dar para qualquer pessoa, de qualquer idade, qualquer... Agora, Cora... E golpes? Você não tem receio, você não tem... Eu compro... Você não, que você é esperta, muitos anos de internet. Eu presto... O que eu faço para não cair em golpe? Eu presto muita atenção. Quer dizer, nesse dia da La Roche-Posay, por exemplo, foi o mais perto que eu tive de cair no golpe. E não caí porque escolhi pagar por Pix, porque oferecia, aliás, um desconto enorme para pagar com Pix, que já devia ter sido uma luz vermelha, porque faz sentido, sei lá, 5% a menos você pagando com Pix, mas a pessoa te dá 15% de desconto. Se você pagar com Pix, não, fisca, né? Mas o nome para o qual eu ia pagar o Pix não batia com a loja, não fazia sentido. E aí eu digo, opa, não, peraí, vamos fazer uma engenharia reversa. Claro. E aí eu descobri o link, né? Vi que estava com a letra errada no link. Mas evitar comprar em lojas em que a gente nunca comprou antes. É claro que isso gera aquele velho problema, né? O que é a síndrome de Tostines, é mais fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho. Então, eu confio porque já comprei, ou nunca comprei, então nunca confio. Em algum momento você vai precisar comprar pela primeira vez na loja que você nunca comprou. Mas que não seja Black Friday.
Que é um momento em que... Que é o momento em que os golpes estão todos no ar. É, é. E você também fica numa predisposição de cair no golpe, porque você sabe... Você já está numa predisposição de gastar, você não está estranhando menos preços baixos. Exatamente, exatamente. Claro, Então, claro. psicologicamente, é o momento ideal dos golpistas atacarem. Loja grande ou loja conhecida, turma. É isso. E cuidado com link de WhatsApp, cuidado de link com link de Nem e-mail. pensar, Tipo, entra direto na loja, não... Link em Vai e-mail, lá, nem pensar. amazon.com.br, magazineluiza.com.br, Mercado Livre, digita. mercadolivre.com.br, digita, tira dos seus bookmarks. Eu não sei se alguém ainda usa bookmark, mas cuidado com os links soltos por aí. Não, digita de preferência o link, né? Porque, olha, é muito golpe, né? Não, é demais, é um risco. Agora, é aquela época do ano, né? É aquela época do ano. E a gente tem que ficar esperto. Por outro lado, tem boas ofertas por aí. Claro que tem, claro que tem. Pode resolver o fim do ano. Pode resolver. Tem 13º chegando. Não pra gente, mas... Não. Mas... Cora... Olha aqui, é uma boa sugestão para comprar na Black Friday. Opa! O que é nosso livro? Olha aqui, nosso livro. Trilogia de Copenhagen. Tove Ditlevsen. Isso. Cara, eu vou te dizer o seguinte, é um dos melhores livros que eu li. Ora. É fenomenal. É ótimo. Eu sempre digo que é um dos melhores livros que eu li, e essa é uma categoria grande porque eu leio muitos livros bons. E eu tive uma gripe agora essa semana passada, da qual ainda não estou 100% boa, mas foi uma gripe generosa que me permitiu ler. Não era aquelas que derruba. Não derrubou inteiramente. Numa excelente tradução de Heloísa Jean e Christine Lee Garrubon. E o que é esse livro? Esse livro é uma trilogia, são os 3 volumes. Está aqui, Infância, Juventude e Dependência. A Tove Ditlevsen foi uma grande escritora dinamarquesa, ela nasceu em 1917, aos 20 anos ela já tinha um nome como escritora. Uau. Mas ela demorou para sair da Dinamarca, né? O problema de uma língua muito pequena, muito escondidinha. Dinamarquês não é fino-ungarico? Não. Dinamarquês é uma língua como o sueco, é uma língua nórdica, né? É nórdica. E as nórdicas são germânicas? Não, são eslavas. Não, peraí. Não são germânicas, não, com certeza não. Vamos cortar esse pedaço, porque... Desculpa. Fiz uma pergunta aleatória, porque me veio... Pior que eu não tenho essa resposta para você. Já tive, mas eu esqueci. Enfim, o negócio dos tesouros escondidos dos pequenos países. Aqueles que têm uma língua, sei lá, na Hungria, volta e meia, aparece um nome que a gente nunca ouviu falar, e um escritor pronto. Prêmio Nobel desse ano. E ganha um prêmio Nobel, porque tem meia dúzia de pessoas que leem aquela língua e fica preso ali. E Tove Ditlevsen é um desses casos. Ela tem uma obra extensa. Agora, isso aqui é uma obra-prima. Isso são as memórias dela. Não é bem memórias, porque a memória se lê como uma memória, isso aqui se lê como uma ficção. É uma coisa que hoje a gente fala muito, autoficção, mas nem todo mundo chega lá e o gênero está meio mal falado, porque tem muita gente fazendo mal. Uhum. Agora, isso você lê como se fosse um romance. A tal ponto que quando eu comecei a ler, eu ia lá pelo segundo, terceiro, mas isso aconteceu com ela ou isso é uma ficção? E eu fui pesquisar mais sobre ela, porque eu fiquei tão encantada com aquela escrita. É uma vida muito diferente da vida que a gente tem hoje, porque ela cresceu pré-Segunda Guerra, na Dinamarca, numa família pobre, uma família operária. Ela teve que sair da escola... Copenhagen. Perto de Copenhagen, num bairro operário. Ela teve que sair da escola para trabalhar.
Então, essa menina, que era uma ótima aluna, os pais tiram da escola para ser empregada numa casa, para ser uma faxineira. E ela é um desastre como faxineira, mas então ela consegue um outro emprego sem ser faxineira, vai trabalhar. E é contado, é engraçado, ela tem é quase como a literatura oriental nesse aspecto, sem drama. Porque eles também não fazem muito drama, né? Os escandinavos. Não. Então ela sai da escola e ela vai trabalhar. Ela não há uma gritaria da parte dela, nem íntima, nem. Como a gente tira essa pessoa brilhante para ir trabalhar num trabalho daqueles estupidificantes que passa o dia inteiro, que na verdade é o tempo dela que ela está vendendo, né? Porque ela vai trabalhar em escritórios e muda de um emprego ruim para outro emprego ruim. É engraçado, você está descrevendo, sabe o que está me batendo um pouco como sensação na cabeça? Bergman. Tem um pouco de Bergman, sim. Que essa coisa, acontecem coisas terríveis, sim, e aquele filme seco. Exatamente, né? sem drama. Pois aconteceu, fato, vida, tipo, ponto. Vida. Ela, porém, escreve. Nos momentos vagos, ela escreve poemas. Ela conhece uma amiga dela, frequenta um senhor que tem uma biblioteca em casa e que ela dá a entender para a gente que seria um cara vagamente pedófilo. E essa amiga dela leva lá, e ela fica encantada, porque é uma biblioteca. E esse cara não tenta fazer nada com ela. Ele é muito correto com ela. Não devia ser com a amiga dela, mas com ela, por acaso, ele é. E ele empresta livros para ela. Um dia ela fica doente, passa 2 semanas sem ir à casa desse senhor, que tinha essa biblioteca, tinha esses livros. E quando ela chega, o prédio foi demolido. E ela não sabe mais que fim ele levou. E não se volta ao assunto. Eu até o fim da história eu fiquei pensando, será que ele volta? Porque ele tem uma importância tão grande no primeiro momento da infância dela. E outra, a gente se esquece de como era difícil ter acesso a livros. Hoje você tem muita livraria, você tem biblioteca, você tem internet, mas para uma criança pobre, antes da Segunda Guerra, era raro encontrar livro, era difícil. Claro. E aí vem a Segunda Guerra. E ela, como todo mundo, ela fica muito tensa com isso. E ela conta essa época toda. E nisso ela está escrevendo e começa a publicar os seus romances, porque esse senhor, ele diz que aquilo é bom, manda para um amigo dele, que por acaso tem uma revista. Um poema dela é publicado. E aí, uma coisa puxa a outra. Ela se casa com o editor da revista, que é um cara muito mais velho do que ela. Mas é uma libertação daqueles empregos que ela tinha. A mãe criou ela para se casar com alguém que ganhasse bem, que tivesse um salário. É um casamento que não funciona. Ela se separa desse cara. Ela conhece um outro cara. Casa com outro camarada. É um casamento feliz. Nisso ela já é uma escritora. E aí ela conhece o terceiro marido dela, ou o quarto. Moderno, hein? É escandinavo. É escandinavo. É escandinavo. E é muito engraçado. Não, mas isso é uma coisa que eu não sei. Isso era uma coisa mais aceita na primeira metade do século na Escandinávia? Era muito aceito na Escandinávia. A Escandinávia era muito, muito liberal em costumes. Tá bom. Eles tinham saunas, inclusive, né? As pessoas iam todas peladas para a sauna. Homens e mulheres. Que de fato é não sexualizado, né?
E eles sempre tinham uma permissividade que os povos latinos não tinham. Eram conhecidos por isso. E, de fato, todas as relações em volta dela são relações muito fluidas. As culturas vikings, de fato, tinham mais facilidade de botar mulheres em posições de comando do que as outras culturas europeias. Eles são descomplicados em relação a isso. Em comparação com os latinos, por exemplo, em que uma traição, um caso extraconjugal é lavado com sangue, né? Vai lavar. Isso não existe na cultura escandinava. É uma coisa inteiramente alheia, pelo menos esses círculos que ela está. Então, as relações são todas muito fluidas. Então, esse segundo marido é a ex-namorada que vem falar com ela, ele gosta de você. Tem coisas assim, sabe? E o camarada tem uma namorada e tem a mulher, e elas namoram o outro não há uma coisa não há aquela coisa possessiva. E são relações narradas com objetividade, né? Mas ela conhece esse camarada que é médico, que nem é uma pessoa que ela particularmente gosta ou que particularmente acha atraente, mas dá azar, engravida do cara. Precisa fazer um aborto. Ele é médico. Ele vai resolver esse problema para ela. E ele dá uma injeção. Ele não tem anestesia, mas ele tem uma coisa tipo uma codeína, uma morfina, um negócio desses. E ela toma isso e é a coisa mais maravilhosa que ela já experimentou. E, para encurtar a história, ela se casa com este cara porque sabe que esse cara pode fornecer a droga. Uau! E a parte final do livro é a história da dependência dela, a dependência química dela de opioides. É isso que aconteceu lá nos Estados Unidos, só que com outros produtos, mas é uma dependência terrível. E o relato dela, dessa dependência, é extraordinário. Extraordinário. Ela é internada com 30 quilos. Meu Deus do céu. Você imagina, eu não sei qual é a altura dela, mas 30 quilos não é peso para um ser humano adulto, de jeito nenhum. Ela está a um passo da morte. Literalmente, ela não se alimenta, ela não... E a primeira vez na clínica que ela vê o próprio rosto no espelho, ela surta. Porque ela era uma moça bonita. E, de repente, ela vê aquela pessoa completamente emaciada, acinzentada, né? E ela fica em pânico. E ela não consegue se livrar inteiramente, porque mesmo passando tempos na clínica, quando ela sai, a tentação é muito grande. Ela vai fazer um exame de sangue e aquela coisa que me dá o maior nervoso, que a agulha, para ela é o portal do paraíso. Ela morreu por suicídio, quando tinha 50 e poucos anos. Agora, o livro, eu estou falando isso, e parece um livro extremamente deprimente, não é. Não é um livro cômico, evidentemente, mas é extremamente humano, é muito interessante. A gente lê como se fosse um romance. Ela tem um grande senso de humor, tem mesmo. É uma vida completamente diferente da nossa, por tudo, pela época, pela latitude, porque é aquele lugar onde faz frio, e pela escassez da época em que, sei lá, de repente esse marido dela, o editor da revista, que é um cara de mais posses do que a família dela, ele tem uns ternos que já estão velhos e a mãe pega um desses ternos para fazer um vestido.
A gente se esquece disso, porque a gente tem roupa hoje, fast fashion, você compra qualquer coisa na Shopee. Houve uma época em que roupa era caro. Muito caro. Você imagina como era caro roupa de inverno no país escandinavo. Então ela tem uma roupa de inverno que ela usa. E eu, como brasileira aqui, começo a ficar nervosa. Quando é que vai lavar isso? Sabe? Enfim, é fantástico o livro. É muito bom, é muito bem escrito. Olha, Patti Smith diz o seguinte, uma escritora monumental. É isso mesmo. Ela é absolutamente... Olha aqui, do New York Times, a trilogia é fruto de um talento assombroso. Trilogia de Copenhagen. É. Aliás, uma coisa só acrescentar, que em algumas críticas que eu li, fica claro que dependência é uma palavra que os tradutores usam com pena, porque a palavra em dinamarquês, a mesma palavra significa casamento e significa dependência. Ah, que coisa interessante. Então, é uma escolha, né? Então fica infância, juventude e seria casamento, mas é dependência. Entendi. E é dependência. E é dependência. Mas olha, uma descoberta essa escritora e esse livro é... O que é que eu posso dizer? Nada, maravilhoso. Vocês estão procurando alguma coisa para Black Friday? Olha, com certeza. Com certeza. Cora, nos vemos na quinta? Sim, senhor. Então até quinta-feira. Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Julia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil, para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são conteúdos comuns, são análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.